iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a MORC, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje com um tema especialíssimo. Hoje nós vamos tratar, talvez pela primeira vez no nosso programa, de um grande evento Rosa Cruz que já ocorre aqui em Curitiba há mais de 40 anos, se não me engano. O nosso convidado especial vai nos falar mais sobre isso, que é a Convenção Nacional Rosa Cruz. Esse ano nós teremos a 23ª Convenção Nacional Rosa Cruz, que já vai estar entrando o cartaz aí para vocês, com o tema Consciência em Evolução, os desafios do místico no século XXI. De 22 a 25 de outubro de 2014, trata-se de um evento que vai integrar aí Rosa Cruzes do Brasil todo e também de outros países, e um evento aí aberto também a não Rosa Cruzes em determinados momentos. Evento que integra atividades místicas, vivências maravilhosas espirituais, atividades culturais e uma série de programações aí altamente inspiradoras. Para falar disso, um pouquinho da nossa convenção, da Convenção Nacional Rosa Cruz, e também de um trabalho que será apresentado, muito importante nessa próxima convenção, convidamos uma pessoa que dispensa convite, dispensa inclusive a apresentação, que é o nosso querido Frater Elias Nemir, fundador aqui do programa Presença e Harmonia, meu companheiro aí por mais de 10 anos de programa, continua colaborando conosco e que é uma fonte de sabedoria. O Frater Elias, a gente sempre está aprendendo com ele, é também uma voz oficial da Ordem, então vem nos alegrar aí com a sua presença. Tudo bem com o senhor, Frater? Tudo bem, Frater Jamil. Tudo tranquilo? Caminhando, felizmente, estamos aqui com mais uma convenção por acontecer, Sim. E é importante que saibam, aqueles que nos acompanham, e que essa convenção vai ser realizada no Guaíra, no Teatro Guaíra. No Teatro Guaíra, certo. Que é uma representação, vamos assim dizer, do nosso querido Paraná, Uhum. Quer dizer, vários eventos, importantíssimos eventos já ocorreram ali, algumas convenções nossas internacionais ocorreram ali. Então, para que se tenha, vamos dizer assim, mesmo, porque às vezes mesmo o próprio estudante Rosa Cruz não tem bem vamos dizer assim, um entendimento do que seja esse momento, E é importante que se tenha, porque é um momento de congraçamento, é um momento de congregação, até poderíamos dizer, e que nós nos unimos, como se fazia naquela antiguidade, que cada um saía, às vezes até caminhando, às vezes andando num camelinho, num jumento, num barco, para se reunir em determinado ponto e falar do conhecimento, daquilo que se estava, das grandes descobertas, dos conhecimentos milenares, entendeu? Para fazer o quê? Para que houvesse uma interação, uma integração e que esse conhecimento se perpetuasse. Sim. Então é isso que nós precisamos ter em mente, que uma convocação é um momento de perpetuação desses conhecimentos, ou desses ensinamentos, melhor dizendo, porque são importantes que eles não se percam, que eles não caiam em silêncio, que eles sejam perpetuados. Por isso a convocação dos estudantes Rosa Cruz a uma convenção. Seja ela nacional, regional, internacional. Inclusive me surpreendeu, Frater Elias, até esse tema, muito interessante, os desafios do místico no século XXI, quer dizer, é um tema progressista e que traz, o tema em si já é um desafio para os convidados. Pois a própria convenção já é um desafio, quer dizer, realizá-la já é um desafio. Para nós realizarmos a convenção hoje, nós já estamos trabalhando há 2 anos. É um grande desafio, mas felizmente a Ordem hoje tem uma estrutura que, vamos assim dizer, montada, e que enfrenta esse desafio com todo carinho, com toda alegria, porque ela sabe dos resultados que isso não é só resultados para os estudantes Rosa Cruz, são resultados para a humanidade, entendeu? Esta que é porque no momento que você congrega mentes, corações, você está produzindo uma energia, não só produzindo, como entrando em contato com energias que não fazemos ideia e que traz benefícios a toda a humanidade. É isso nós precisamos entender, o que seja uma convenção. Por isso, os estudantes Rosa Cruz são convidados a participar da convenção, mesmo à distância. Estarem com as suas mentes e seus corações, nesses dias, conectados, como estão falando hoje em dia, em rede com aqueles que estão presentes à convenção. Aí entra o Presença e Harmonia. Sem dúvida, Frater Elias.
Muito bela a explicação. Inclusive, nós temos aqui algumas participações, Frater Elias, que eu gostaria de ressaltar rapidinho, né? O nosso querido presidente mundial, o imperator Frater Cristian Bernardi, sua senhora. Temos o grande mestre da Grande Loja da Itália, o Frater Cláudio Mazzucco, que estará participando conosco. E uma pessoa também que poucas pessoas sabem, que Rosa Cruz, faz parte da fraternidade, que é o nosso Frater Valcir Carrasco, né? Que trabalha, é dramaturgo e escreve muitas novelas aí para a Globo, a novela Alma Gêmea, que fez muito sucesso, uma novela de inspiração Rosa Cruz. E que tem nos transmitido ensinamentos preciosíssimos, né? O Valcir é muito inspirado. Muito, inspiradíssimo. E é justamente isso que nós temos que entender. Não é uma reunião apenas para um acontecimento, vamos assim dizer, não é? Nos reunirmos, estarmos presentes. Não, ela é muito mais do que tudo isso. Então ela é altamente significativa. E por isso o desafio dos místicos do século XXI. Não é? Né? Porque é um momento de realmente nós lembrarmos o que realmente é ser um místico. E isso, de certa forma, faz parte do nosso trabalho que nós vamos apresentar na convenção. É isso que eu quero perguntar para o Frater. O Frater Elias está, sem dúvida, entre as pessoas que vão proporcionar um trabalho muito especial nessa convenção. É mais do que uma palestra, uma vivência, né? O silêncio místico. E principalmente para isso que ele está aqui, para nos falar em primeira mão, quer dizer, não vai falar tudo, né, Frater? Né, para não cortar surpresa, mas falar um pouquinho. O que é o silêncio místico? Até mesmo porque a palestra é um silêncio. Isso aí. Então, se você nos permitir, nós poderíamos ficar aqui em silêncio. Em silêncio, está dado o recado. Mas aí é que entra, veja bem, o místico moderno, não é? Então, para isso, nós precisamos entender realmente o que seja esse silêncio místico. E até mesmo para aqueles que não são místicos, o que realmente seja esse silêncio. Então, nós trouxemos aqui até uma propostazinha para apresentarmos, que nós chamamos olhar dentro de si. Vamos pedir para a técnica, então, projetar, e o Frater vai nos auxiliando aí. O silêncio, para nós, às vezes, ele é apresentado como, por exemplo, não falar, né? Sim. Mas vamos ler aqui para ficar melhor para vocês. Olha, olhar dentro de si. Você tem percepção da vida interior? Você tem o hábito de refletir sobre as situações que vivencia? Você já vivenciou uma presença mais profunda em seu ser? Você se sente confortável no silêncio? Você é capaz de enfrentar questões desagradáveis sobre si mesmo? Que coisa, hein? Que coisa, né? Puxa vida. Que coisa. Mas veja que, então, é isso que nós vamos entender, que o entrar em silêncio não é para nós fugirmos das palavras, das pessoas, não é? Da família, do trabalho, não é isso. É que nós precisamos aprender a entrar em silêncio. Como fazer esse silêncio? Em que momento fazer esse silêncio? Como? E para isso nós temos essas questões. Senão fica uma coisa, vamos chamar assim, vazio no verdadeiro sentido de vazio, que não te leva muito solto e vazio realmente. Então nós precisamos aprendermos a nos direcionar, não é? Agora veja que coisa interessante. Isso nós sempre falamos que é milenar, né? Nós vamos falar uma frase aqui agora, que é de Jesus, do Divino Mestre. Olha aqui, vamos até ler aqui. Se você souber quem é, poderá se tornar o que sou. Que coisa. Puxa. Se você souber quem é, você poderá se tornar o que sou. Veja quem disse isso, né? E ele disse isso mais ou menos assim, as minhas palavras não passarão. E veja, isso é uma responsabilidade dos místicos do século XXI, XXII, XXIII e alguns séculos mais. Veja, então nós temos que entender, porque à medida que nós entendemos isso, e à medida que nós nos compreendemos, essa questão do quem sou, vamos assim dizer, não tem a menor dúvida que nós vamos entender a vida e vamos participar melhor da vida. Porque algumas pessoas pensam que para entrar em silêncio, ela tem que abandonar a família, ela tem que abandonar o trabalho, abandonar, quem sabe, até as suas ideias, entende? Fugir, vamos assim dizer, tudo. Então eles transformam o silêncio numa fuga. Veja que coisa interessante. É verdade. Então a responsabilidade do místico,
para com o futuro, seja 21 ou quem sabe até muito mais, é justamente ele entender a sua postura diante do mundo. E veja que coisa mais interessante, antes de diante do mundo, diante de si mesmo, de si próprio, como ele se posiciona, como é que ele entende todo esse processo. Falou que silêncio não é simplesmente ficar quieto, o senhor estava falando, né? Não é. Não é necessariamente ficar quieto. Ele pode incluir, inclusive, o diálogo. Não é ausência de ruído. Não é ausência de ruído. Não é? Porque, veja, já falamos isso em alguns programas. Se nós observarmos, daqui a pouquinho, a maior voz que realmente nos traz ensinamentos profundos, ela vem da onde? Do âmago. Ela vem do âmago, ela vem do silêncio. É o silêncio que nos oferece a sabedoria. Entendeu? Então nós precisamos aprender a ouvi-lo. E para nós aprendermos a ouvi-lo, essas 5 questões que foram colocadas aí anteriormente, nos auxiliam muito. Porque às vezes, em vez de nós indagarmos e procurarmos ver se nós temos uma percepção da vida interior, se nós verificamos ou refletimos sobre as atitudes que nós vivenciamos durante o dia, nós não fazemos isso. Fazemos? Não fazemos. Não fazemos. A grande maioria não faz. Faz, a grande maioria não faz. É envolvida, né, no rolo compressor do e dia a muitas dia, vezes, Frater, se esquece de si mesmo. Muitas vezes, mesmo como um estudante de misticismo, nós não fazemos como deveríamos fazer. Sim, aquela falta de... Entendeu? Então, temos que tomar consciência disso. Então, veja que o tema dessa convenção é fantástico. Sim. Ele é abrangente. E veja que coisa mais interessante, que ela está apresentada de uma forma que, a princípio, se você olhar, parece que é uma diversidade, né? Sim, os desafios, né? São os desafios, mas a gente tem que entender que a diversidade é a melhor escola que nós temos para poder justamente fazer o crescimento, fazer o entendimento, fazer a compreensão das pessoas. É verdade, é verdade. Veja que como nós precisamos. Me chamou a atenção também, Frater, se possível, vou pedir para a técnica colocar uma vez mais o cartaz da convenção, do símbolo, né, que é um símbolo muito profundo, muito bonito. Eu não lembro se a gente já trouxe aqui no programa Presença e Harmonia, que é o símbolo, né, o logotipo dessa convenção. E o senhor poderia explanar um pouquinho, né? Isso é muito simbólico, né? Veja, o que dá para conversar ele é sobre muito isso? simbólico e tem tudo a ver com o trabalho que vamos fazer. Ah, é? Tem tudo a ver com o trabalho que vamos fazer. Essa é uma frase, vamos dizer assim, Rosa Cruz, podemos dizer assim, milenar, vamos dizer, que nos acompanha de muito tempo, e que ela tem toda uma relação com esse processo de crescimento, até diria assim, de valor. Porque quando você coloca o ad rosam per crucem, ad crucem per rosam, na verdade você está falando de valores. De valores. Agora, de valores profundamente espirituais. Olha só. Veja, e o valor é a energia. E a energia faz as coisas acontecerem. Então veja que coisa mais linda é todo esse processo. Então estar numa convenção é você estar num momento de crescimento, de criação, de confraternização, de comunhão, de reencontro. Não é? Porque muitas vezes você vai se reencontrar com alguém que há 20 anos, 30 anos, você não o vê, às vezes fala por telefone, hoje felizmente pelo e-mail, alguns pelo Facebook, não é? Que está facilitando um pouquinho mais o convívio, a convivência, vamos assim dizer. Sim. Mas nada substitui o encontro. Mas não substitui. Né? E a palavra, você falou, nada substitui a presença. Porque é na presença que você sente a harmonia. É isso aí. Entende? Então, é um encontro muito especial, é um momento muito especial. Como nós temos outros, né? Outras organizações também têm momentos belíssimos, justamente buscando esse convívio, ou melhor dizendo, essa comunhão, essa confraternização. Você sentir que está no momento sentindo as mesmas coisas, vamos assim dizer, que os outros estão. E é interessante, Frater, se não, salvo engano, essas convenções, as nacionais Rosa Cruz, ocorrem desde a década de 60, se não me engano, né? De 2 em 2 anos, né? São bianuais. E elas, realmente, como o Frater falou, elas, pelas atividades que elas desenvolvem, elas propiciam esse silêncio, esse estado, vamos dizer assim, alterado de consciência, onde a pessoa capta
as grandes verdades. Veja, agora, quando você faz a vivência em si, quer dizer, há um aprofundamento, não é? Há um aprofundamento. Se bem que você, na convenção, você tem a presença de pessoas que já são experientes, não é? Você não precisa falar muito, não precisa isso, quer dizer, elas sabem como fazer, elas sabem como relaxar, como fazer uma meditação, mesmo em público. Veja que aí é a grande técnica que os Rosacruzes, os ensinamentos dos Rosacruzes nos passam. Quer dizer, para chegar a esse estado, você não precisa se isolar de nada, de tudo e de todos. Você vai aprender técnicas para participar da vida de uma forma mais saudável, vamos dizer assim. É um encontro mais saudável, vamos dizer. Sim. Entende? Então, nós começamos a ver que o trabalho com o silêncio, ele é, vamos assim dizer, criativo, profícuo, está entendendo? Até diria assim, bondoso. E até compassivo, vamos assim dizer. Sem dúvida. Não é? Frater Elias, o silêncio místico, né, o tema da sua vivência que o Frater vai apresentar aí na convenção, é um tema que está deixando o pessoal aí ansioso, embora a ansiedade não tenha muito a ver com o silêncio, né, mas pela perspectiva, né, do que vai ser trabalhado. Então eu imagino que vão ser momentos muito fortes mesmo aí nesse grande experimento que o senhor vai propiciar para o público. Frater, veja, Frater Jamil, a convenção em si não é só a questão da atividade em si, Sim. mas é um momento, sabe? É um momento propício, vamos dizer assim, apropriado. Então nós temos certeza, porque já o fizemos em outros momentos, e realmente é um momento especial. Não tem a menor dúvida, é um momento especial. E aqueles que estiverem conosco vão apreciá-lo, vão vivenciá-lo, vamos assim dizer. Porque uma palavra também que nós temos que vamos dizer, nos acostumar com ela hoje em dia, é a questão do vivenciar. E aí entra o silêncio. Porque às vezes nós estamos falando em conhecimento e adquirir o conhecimento e ficamos só na teoria, no teórico. Não vivenciamos. E veja, à medida que nós não vivenciamos, nós não permitimos que outros vivenciem. Esse que é a grande coisa, né? Entende? Então nós temos que entender isso também. Quer dizer, você vivenciar, você está permitindo que outros também vivenciem. Então é um momento muito especial, temos certeza disso, que toda a convenção, para nós, vai ser um momento especialíssimo. Tá? Mas pela primeira vez vamos fazer uma vivência dentro de uma convenção. Que é uma perspectiva um pouco diferente, né? As Exato. pessoas, elas serão, como disse o Frater, trabalhadas em nível de coração, né? Elas serão trabalhadas em nível anímico. É aí que elas serão tocadas, vamos dizer. Inclusive, Frater Jamil, sempre que o Frater, nos lembramos dos programas anteriores, quando se toca numa palavra, outras vêm, né? Quando você tocou nessa palavra agora, nos veio, por exemplo, o seguinte, às vezes nós estamos sempre falando aquela coisa do coração, né? O coração. Sim. Mas, na verdade, o que abre o coração? Aí tem muito a ver com o silêncio também. O que abre o coração? Então, duas palavras que nós poderíamos utilizar que abrem os nossos corações. Uma delas é confiança e a outra é amor. Amor, né? Então, se você faz um evento onde isso está presente, mas não tem a menor dúvida que os resultados serão altamente benéficos, construtivos, úteis. E o mais bonito de tudo isso, o mais belo de tudo isso, não é como algumas pessoas pensam, não, isso é só para os Rosacruzes. Não. Isso é para muito mais pessoas do que se pensa. É para a humanidade. Inclusive, uma coisa importante de lembrar, se você que não é Rosa Cruz e se interessa em participar da Convenção Nacional Rosa Cruz, isso é possível, né? Isso ocorre mediante a retirada de um convite lá na nossa grande loja, na sede da Ordem Rosa Cruz, aqui em Curitiba, no Bacaxeri, e você pode assistir várias atividades, né, com exceção das atividades ritualísticas, que são mais privativas, mas você poderá ter acesso às palestras, à vivência, e a abertura, que será uma abertura belíssima, com uma orquestra, Frater sinfônica, uma coisa fantástica aí. E eu estou vendo, inclusive, aqui na programação, que o seu trabalho será justamente na quinta-feira, às 15h25, né? É isso aí, às 15h25. Se não me engano, quer dizer, não foi por acaso que a quinta-feira foi escolhida, né? Que é um dia Rosa Cruz, inclusive. É verdade. É verdade. E é um dia que tem muito a ver com o símbolo, né? Que vocês estão apresentando algumas vezes aí. Esse símbolo realmente é bastante especial. Muito expressivo, bastante especial.
Mas o que nós temos que entender, e esse nome, vamos dizer, da questão do místico, né, do posicionamento do místico moderno, é muito importante. Porque, infelizmente, nós, e até hoje ainda lutamos um pouco, né, porque algumas pessoas estranham, ainda acham que o místico tem que ter aquela barba comprida, como às vezes falamos, né, uma gola da camisa bem alta, né, um paletó com as ombreiras bem para cima, entendeu? Quer dizer, uma postura séria, né, rígida. Os olhos, às vezes, não podem nem sorrir. Nem sorrir, né? Entendeu? Então, não é isso. Hoje tem que entender que o místico está participando de tudo, da vida. Outro dia eu li uma obra, achei tão linda, de uma criatura que viajou pelo mundo todo procurando se encontrar. Não é? Então ele estava em determinado momento até querendo se tornar monge, né? Porque ele achava que ali ele iria encontrar o silêncio, encontrar os ensinamentos da vida. Se bem que um belo dia ele encontrou uma criatura, uma menina muito bonitinha também, muito meditativa, e eles se encantaram. E ele resolveu se casar com ela e tiveram uma filha. E sabe quem é a flor do ensinamento deles hoje? Dele principalmente, e ele confessa isso no seu livro. Qual é? A sua filha. Olha que coisa, onde ele foi achar a realização dele. Onde ele foi achar a realização dele, o silêncio dele, a meditação dele, a fonte de inspiração dele. Veja que coisa. Através dessa experiência. E essa criatura tem um mérito porque coloca isso de público. Entendeu? Então nós temos que entender, isso é o místico moderno. Entendeu? Não é cuidado para não fazer das coisas uma fuga. Sem dúvida. Porque nós não sabemos aonde que estão, a fonte dos nossos ensinamentos, onde estão. Lembre-se do nosso Divino Mestre. Se você souber quem é, poderá se tornar o que sou. Se você souber quem é, né? Sim. Poderá se tornar o que sou. Veja que coisa fantástica. Sem dúvida, né? No plano da essência somos um só. Então, é uma coisa que você poderá em N momentos, N atividades. Entendeu? Então, é isso que a ordem, na medida do possível, ela procura nos colocar, não é? Mas é difícil nós entendermos isso, porque nós temos também conhecimentos, culturas e muita coisa que vem vindo, nos colocando coisas muito delicadas. Mas eu acho que é o momento, século XXI, é o momento para nós revermos tudo isso. E uma coisa que o senhor ressaltou muito bem, Frater Elias, que esse termo, né, misticismo, ser místico, está para além de todo estereótipo, né, e de toda a complexidade. É a própria simplicidade, deixar fluir, né, sem máscaras, nem sem artificialidades, né, ser. Né, porque, como disse bem o Frater, há pessoas que se escondem atrás de máscaras, inclusive da máscara do pseudo-misticismo, né, fazendo uma expressão, se vestindo de determinada forma, com palavreado tal, quando na verdade é fuga. Exato. Como disse o Frater. E é esse cuidado que principalmente os mais novos e quem sabe até os mais antigos, né, os cabecinhas brancas também, precisam ter cuidado com algumas coisas, né? Porque o caminho é esse, o caminho é nos encontrarmos, é descobrirmos quem realmente, quem é. A partir do momento que nós entendermos isso, não tem a menor dúvida que a gente está entendendo muita coisa. E para isso nós precisamos conversar com quem? Com quem nós precisamos conversar? Conosco, né? Conosco, não tem com outra o nosso pessoa. interior, com o nosso silêncio. Não quer dizer que alguma coisa que venha de fora também não seja útil. Sim. Alguma coisa que eu leia não seja útil, alguma coisa que eu ouça não seja útil. Não é isso. Mas eu preciso me encontrar. E à medida que isso vai acontecendo, não tem a menor dúvida que a coisa vai ficando mais luminosa. A luz vai se apresentando. Não é? Sim. E nós precisamos do quê? De luz. Mais nós luz. Precisamos de mais luz, de sermos iluminados. E é isso. E essa luz pode vir, como esse nosso amigo colocou, de uma criança. Jamais ele pensou nisso, porque o que ele menos tinha na mente dele é que ele um dia ia ter uma filha, ia se casar e ter uma filha. Quer dizer, a luz dele se completou ali naquele momento. Vamos dizer, o relezinho ligou ali. Então nós temos que aprender com tudo isso, e a vida. Temos que aprender a estar na vida, participar da vida, sermos ativos na vida, ou como alguns hoje estão dizendo, entendermos os nossos valores
para que, à medida que nós trabalhemos esses valores, eles gerem mais energia. Sim. E com isso nós seremos mais proativos. Não é isso? Olha, Fratre Elias, sejamos mais proativos. É sempre uma alegria ouvi-lo, né? Com o Fratre Elias, como eu disse no começo, a gente sempre aprende, né? Fratre Elias, o programa é seu, né? Não tem mais outra coisa para falar. O Fratre estará voltando outras vezes, né? Sempre nos brindando aí com o seu conhecimento, sua sabedoria. Obrigado por ter nos brindado, nos dado esse presente, Fratre Elias. E a vocês todos, né, que se interessarem pela Convenção Nacional Rosa Cruz, vocês podem tirar mais informações no nosso site da AMORC, né, e quem sabe até participarem mediante convite, se assim for o seu desejo. Temos o nosso e-mail, presenceharmonia@amorc.org.br. Você pode, continue nos escrevendo, dando as suas impressões, sugerindo pautas. Vocês nos ajudam a construir um programa que seja mais profícuo a todos nós, né? E como disse bem o nosso querido Fratre Elias, a toda a humanidade. Agora, no finalzinho, vamos ver o que a Vivian Tedardi nos reserva aí na sua dica cultural, o que ela nos traz aí de dica para a nossa inspiração. Até o nosso próximo encontro. Dicas culturais com Vivian Tedardi. Olá! Nossa dica de hoje é o livro As Grandes Vias do Amor, de Aline Charest. Este livro é um tratado sobre o amor e traz o testemunho de filósofos, pensadores e místicos do Oriente e do Ocidente, que exprimiram todos os aspectos desse sentimento que podemos vivenciar, do mais concreto, natural e humano, ao mais sutil, espiritual e divino. Apresenta também as denominações do amor e descreve suas manifestações no plano universal, humano e divino. O amor como via iniciática é abordado de maneira excepcional. Por último, os mais recentes dados científicos sobre os efeitos do amor na saúde do ser humano. Agradecemos a sua participação no programa Presença e Harmonia e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!